Alô, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Esse aqui é o nosso canal Engenharia e Perspectiva. E como vocês sabem, a gente aqui discute questões relacionadas à engenharia. Essa iniciativa é patrocinada pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso sindicato dos engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje eu convidei aqui o engenheiro, né, Giovanni de Matos, né, há muitos anos provavelmente ele não escuta essa designação, e eu convidei o Giovanni, então, para conversar com a gente sobre um assunto que há muito tempo eu tenho extrema curiosidade de explorar, que é exatamente essa relação de engenharia com bancos, né? Que a gente sabe, especialmente aqui na minha bolha aqui em São Paulo, mas em outros lugares a gente sabe que a gente tem conhecimento do enorme contingente de engenheiros, né? E muito bons engenheiros, que vão, então, trabalhar em bancos. Eu já aqui, especificamente na Escola Politécnica, é uma coisa extremamente recorrente, né? Eu já conversei com rapazes que entram na engenharia pensando em trabalhar em banco, para você ter ideia, né? E esse assunto sempre me acompanhou, né? Talvez eu tenha um pouco de ranço, né? Por ser um engenheiro convicto, né? Mas eu me lembro uma vez que eu estava aqui na Escola Politécnica, contar um caso só para ilustrar um pouco dessa minha curiosidade. E eu fui na Politécnica e existia uma feira essas dias para fazer estágios e tal. E eu fui lá, evidentemente, ver as empresas, né? E cheguei lá, mais da metade eram bancos. Então, dentro da Escola Politécnica, né? Engenheiros, mas eu fiquei meio indignado. Eu disse, poxa, mas nós engenheiros vão trabalhar em empresas, né? E, evidentemente, tem toda uma circunstância do mercado de trabalho e tal, que a gente talvez aborde aqui. Mas eu fiquei meio indignado, e aí eu disse, puxa, mas aí eu conversei com os professores lá, assim, para entender um pouquinho, pô, mas como é isso, né? A gente chama eles, então, para pegar os engenheiros e tal, e aí não tive uma conclusão, e aí casualmente, naquele dia mesmo, tinha uma reunião com o meu mestre, lá, o professor Shoso Motoyama, que é da área de História da Ciência e Tecnologia, e eu levei, né, estava meio indignado ainda, né, levei, disse, pô, mestre, mas os caras, eles levam os engenheiros, e ele falou, o professor, não, Renato, mas ele é um cara muito, assim, uma certa complacência também, mas também com a sabedoria dele, né, um cara mais velho, conhecedor. Não, você tem que entender que a gente está dentro da universidade, a gente forma pessoas para a sociedade, né? Então, se ele vai trabalhar num banco, numa empresa, isso é uma questão circunstancial. Eu falo, mas professor, né? Pô, montamos uma engenharia, mandamos os professores se formar na época ainda, fazendo doutorado nos Estados Unidos, na Inglaterra, é caríssimo, montando laboratórios e tal. Quer dizer, tem todo um arsenal que é montado de infraestrutura, de mão de obra e tal, mas, enfim, mas o que me levou, né, a gente a tentar retomar esse tema aqui, é exatamente porque eu não vi discussão, né, ficou desse jeito, mais ou menos, né, um pouco na minha experiência pessoal, um pouco, né, puxa, mas só é desse jeito que funciona, evidentemente que a gente entende uma sociedade capitalista, recursos, né, quem oferece mais, é uma demanda de mercado, né, mas aí ficou porque eu entendia que deveria se aprofundar a discussão, entendeu? Pô, como é que é essa relação aí da engenharia? Por que os bancos preferem preferem é forte, né? Mas por que eles gostam tanto dos engenheiros, né? Vocês têm tantos economistas, administradores, contadores que talvez pudessem ser mais adequados, né? E mais próximos da disciplina. Então, por isso que eu convidei o Giovanni aqui, porque o Giovanni, ele é um engenheiro, né? Ele é formado na Universidade Federal de Santa Catarina, mas ele trabalhou 23, 24 anos no ABN Bank, né? E, quer dizer, tem uma sólida experiência nessa área de bancos, e ele também trabalhou no Centinvest, que é um de investidores, né, Giovanni? Então, uma financeira, né? Uma financeira, isso, faltou o nome aqui. E atualmente ele é dono da empresa Matos Consultores Associados, que faz monitoramento de empresas, ele faz gestão de riscos, né? Então ele continua
completamente conectados, né? Que estão não só dos bancos também, que de certa maneira também estão nesse meio, né? Mas também com empresas, né? Que também, algumas dessas empresas também têm a ver com nosso dia a dia de engenheiros, né? Então, por isso que essa introdução aqui se fez necessária para a gente poder, então, tentar entalhar. E eu te falo, viu, Giovanni, eu sou muito interessado em discussões de engenharia, nunca vi assim, as pessoas tentando entender um pouquinho mais. Então, por isso que eu convidei o Giovanni no sentido de também fazer uma exposição didática, né? Afinal de contas, são todas as pessoas que conhecem aqui bancos, o mercado financeiro, né? Tão falado, mercado financeiro, eu acho que a gente vai abordar um pouquinho, e exatamente como é que os engenheiros, eles parece que se dão muito bem nesse meio por vários motivos, não só pela capacidade intelectual, pelos atributos, né, pela formação, mas também financeiramente parece que é bastante interessante, até onde eu entendo e até onde eu conheço também das experiências pessoais aí, é bastante interessante, tá? Evidentemente que aqui só vou colocar uma questão que é a experiência pessoal do Giovanni, né? A gente aqui está iniciando um debate, uma conversa sobre essa questão da relação engenharia e bancos, né? Então, espero que outros, né, a gente possa fazer para poder aprofundar esses temas, né? Tá bom? Giovanni, inicialmente gostaria de agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado aí por ter aceitado. Assim, é um pepino aí, de certa maneira, porque é um tema que não está pronto. Eu procuro em livros, procuro artigos, não existe, né? Então, na verdade, a gente vai estar dando um chute inicial, de certa maneira. Por favor, fique à vontade aí. A gente gostaria de saber um pouquinho como é que é a tua história também como engenheiro, como é que você trabalhou em bancos, e também um pouco dessa tua trajetória aí nesses bancos. Ele já estava me falando aqui algumas coisas interessantes aqui, que ele trabalhou com redes neurais, de certa maneira conectado esse mercado, que é um pouquinho diferente da engenharia. Então, eu acho que tem várias conexões que a gente pode começar já desde a tua descrição aí da tua trajetória, tá? Te agradeço mais uma vez, por favor, fica à vontade aí. Renato, grande amigo, sempre um prazer estar falando contigo e muito legal. Obrigado pelo convite. Né? O tema realmente é muito interessante, né? Vamos chegar lá na frente, né? Falar dele. Bom, quando você falou aí que engenheiro Giovanni correu uma lágrima, né? Há quantas décadas eu não ouço alguém me chamar de engenheiro, né? Eu fiz engenharia sanitária na Federal, como você falou, gostei bastante, né? Eu trabalhei um ano e meio como engenheiro de uma empresa que era empreiteira da Casan. Eu te confesso que eu era um péssimo engenheiro, péssimo líder. Eu tinha que gerenciar uma peãozada, né? Que ficava lá botando tubo de água, fazendo a escavação, botando... A Casan é a Companhia de Águas de Santa Catarina, né? Isso. E aí eu detestei, não a engenharia em si, né, mas a função que eu tinha de tocar a obra. Eu era muito jovem, não tinha muita experiência, né? E, se eu não me recordo, eu acho que eu fui demitido na época, né? E eu sempre tive, desde criança, o objetivo de morar no exterior. Eu sempre pedia para o meu pai para fazer um intercâmbio, né? Nunca mandou, porque não tinha dinheiro. Eu não sabia, eu achava que ele tinha. E aí, depois que eu fui demitido, eu estava um dia na praia, lendo o jornal, e eu vi um anúncio, assim, Banco Holandês Unido, que depois se transformou em ABN AMRO Bank, né, aqui no Brasil, estágio de trainee no Rio de Janeiro. Pô, imagina, 1987, cara com 23, 24 anos de idade, 25. A pessoa deve ser formada em administração, economia, ciências contábeis ou engenharia. Cara, eu pensei, bingo, vou mandar o meu currículo, né? E aí eu mandei para Blumenau, porque o banco tinha uma filial em Blumenau, eu mandei... Moro em Florianópolis, né, Giovanni? Eu moro em Florianópolis, desculpa. E aí, pô, Renato, foi incrível, assim, incrível, porque eu era um cara muito, muito imaturo, assim, muito filhinho de papai. Era novo também. Mas assim, eu fui fazer a entrevista
E a minha sorte é que o gerente lá da filial do Blumenau era um carioca, que, cara, ele não estava muito bem ambientado lá em Blumenau, longe da praia e tal. Pô, Renato, eu fui fazer entrevista de calça jeans, de jeans, uma camisa assim que eu achava bonitinha, mas não fui de terno, eu não tinha a menor noção, né? Resumindo uma longa história, ele gostou muito de mim, muito, né? Eu acho que entra aí o lado pragmático, né, da engenharia, eu acho que isso ajudou bastante. Ele gostou muito de mim, me ligou dizendo que eu tinha sido aprovado, ele tinha realmente se interessado pelo meu perfil, me mandou fazer uma entrevista com o diretor de recursos humanos em São Paulo. O diretor de recursos humanos ligou para ele: se você tem certeza que é esse cara? Renato, eu entrei no banco e aí é que a engenharia fez valer, né? Eu nunca fui um excelente aluno, mas a engenharia te dá uma carga tão grande de matemática, física e tudo. Assim, só para resumir uma longa história, passado um ano e meio, eu fui considerado o melhor trainee do banco. E eu estava lá com administradores, economistas, nós éramos uma turma de 10 trainees, dos quais eu acho que 5 ou 6 eram de fora, foram morar todos juntos num apartamento em Botafogo, e eu fui o único trainee que ficou no banco. Eu fiquei 24 anos no ABN. Aqui no Brasil, ele era Banco Holandês Unido, aí houve uma fusão desse banco na Holanda com a ABN AMRO, se transformou em ABN AMRO Bank, que em 1998 comprou o Banco Real, aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, ele era conhecido como Banco Real. E na nossa área, era ABN AMRO Real, né? Que se tornou um banco, acho que foi o terceiro maior banco de varejo, e anos depois foi vendido para o Santander. Mas eu chego lá depois, né? Então, eu entrei no banco como trainee. O que assim, que fez eu despontar em relação aos outros, Renato, foi a parte matemática da coisa. Não é que fosse uma matemática, assim, muito complexa, não era, né? Então, por exemplo, eu fui para o private banking, já me destaquei ali por conta de contas, enfim, eu entendia muito a matemática financeira, que para nós engenheiros cara, é ridículo, é um troço muito linear, né? E aí, do private banking, eu fui para a tesouraria do banco. Então, a tesouraria do banco é o coração do banco. É ali onde o banco aplica os recursos dele no mercado financeiro, é onde ele faz captações no mercado interbancário e onde ele gerencia captações que ele fez no mercado, uma emissão, sei lá, um Eurobond, qualquer coisa assim, que é uma emissão externa. E ali ele direciona os recursos, para que área que vai, para que cliente, enfim, normalmente para que área que vai, né? Porque dependendo da área, ela que vai direcionar para algum cliente. É o coração do banco, né? Isso eu entrei em 87, 88 eu estava na tesouraria, e aqui no mercado financeiro, imagina, a inflação na década de 80, mais ou menos, chegou a quase 1000%. Década de 90 chegou a 2.000 e poucos por cento. Na época do Collor chegou, me lembro, em 92 chegou a 80% ao mês, né? O Collor caiu e depois subiu, né? Sim. Então, a década de 90, eu tenho aqui, foi 2.400%. Então, assim, numa situação dessas, você tem que ter engenheiros, né? Porque é muita conta. Então, assim, tipo, as contas de mercado financeiro no exterior, elas são na base de 360 dias e linear. Aqui, as contas de mercado financeiro, de operações entre bancos, elas são dias úteis. São 252 dias úteis no ano. Né? E, na época, nós tínhamos lá cada um tinha uma agenda, que a gente chamava de redoma, né? Porque eu acho que o fabricante chamava redoma, que você ia ali e olhava, né? Quantos dias úteis para fazer a conta, né? Da operação que você estava emprestando ou captando, né? Não vou entrar em detalhes aqui das contas, mas eu tinha um HP 12C, nós tínhamos HP na engenharia, eu tinha HP 12C, e na HP, aí vem o lado de engenheiro, né? Eu programei
todas as contas que nós fazíamos na tesouraria. Entendi. E eu passei para os meus amigos. Pô, os caras ficaram maravilhados. Entrava com a taxa de juros, prazo, dias úteis, e aquilo calculava uma maravilha. Aí, passados assim 6 meses, tal, imagina, naquela época o banco não tinha computador na tesouraria. Eu fui o primeiro cara do ABN AMRO aqui no Brasil, na tesouraria, a ter computador. Com o computador, eu passei a fazer a conta de dias úteis, né? Então, assim... Mas era independente, assim? Porque a ABN Banco, a sede é na Holanda. O ABN AMRO é holandês, né? Sim. Sim, não, eu sei, mas não tinha, assim, essa... Não, sim, não. Assim, assim, ó, eu saí do banco, fui fazer um mestrado no Canadá, voltei, e aí eu tinha que fazer alguma coisa lá na Holanda, relacionada à tesouraria do banco, depois eu entro em detalhes. Quando eu cheguei na tesouraria em Londres, cara, outro nível, assim, outro nível. Não dava, parecia que eu estava assim, em outra estratosfera, em outro planeta. E os caras estavam muito, muito avançados, né? Muito à nossa frente. Mas, enfim, nessa época de trainee, eu terminei a fase de trainee, fui para a tesouraria, virei gerente de back-office, fiz um MBA em finanças no Rio de Janeiro, no IBMEC, na época. E eu sentia muita, assim, por ser engenheiro e não entender economia, eu achava que eu tinha que estudar economia. Eu falei, pô, eu não posso ficar no mercado financeiro sem entender economia. Aí eu fui para o Canadá, fiz um mestrado em economia agrícola, e aí, mais uma vez, Renato, a engenharia foi que me levou lá. Assim, sem falsa modéstia, se pega do dia que eu me formei, 10 anos antes, eu fui o melhor aluno. E assim, eu não sou um cara brilhante, Renato. Não sou. Eu sou engenheiro. É isso. Eu era bom em matemática. Tem uma parte que eu lembrei. Eu sobrevivi no mercado, lá no mestrado, fazendo programação em Excel, cara. Fazia programação. Tinha o head do departamento, o sonho dele era pegar um modelo econômico que se chamava Input and Output, insumo-produto. Isso aqui é uma matriz onde você tem todas as variáveis do PIB, né? Quem compra, quem vende, aí, cara, você faz umas contas lá e consegue chegar a algumas conclusões. Esse cara, ele sempre quis usar esse modelo e nunca conseguiu. Nunca. Como ele viu que eu estava me despontando como um bom aluno, repetindo, eu não sou um cara brilhante. Eu era bom em matemática. Eu via tudo como engenheiro. Todas as matérias que eu estudava, eu via matematicamente. Tanto é que, assim, as matérias que eu fui pior foram macroeconomia 1 e 2. Macro é muito intangível, né? Tem, assim, cara, para mim aquilo era grego, né? As outras que eram relacionadas com matemática, eu só tirei nota máxima. Né? E aí, esse cara me chamou, ele era o head do departamento, e falou, Giovanni, tem um livro aqui, que eu tenho um modelo input e output, insumo-produto, eu quero saber o seguinte, se a gente vender 1 quilo de carne aqui em Manitoba, quanto ela vai impactar na economia da região? Né? O livro está aqui, a fórmula é essa. O que você acha? Eu falei, posso levar o livro para casa? Pode. Cara, no dia seguinte eu voltei. Porra, o Macmillan, Dr. Macmillan, cara, isso é fácil pra caramba, cara. Pô, mas como assim, Giovanni? Como é fácil? Isso é matriz invertida, não sei o quê. Pô, Renato, coisa que o cara lá no meio da engenharia faz. Assim, né? Aí, essa foi sensacional. Aí eu fiz o modelo para ele, ele adorou, que deu o resultado que ele queria. Era só inversão de matrizes. Era coisa de engenheiro. Aí ele falou o seguinte, Giovanni, já passamos a primeira fase. Vamos para a segunda fase agora. Eu quero saber o seguinte, se eu vender 1 quilo de carne aqui em Manitoba, qual será o impacto na economia canadense?
O livro é esse, a fórmula é essa. Leva para casa e vê se você consegue fazer. Renato, eu estou falando isso porque isso é engenharia. Eu estava no meio de engenharia, de economistas. Aí eu cheguei no dia seguinte, falei para ele, o doctor, é assim, ó, a única diferença da matriz Manitoba para a matriz Canadá é uma matriz invertida. É só isso. Ele foi para trás e falou, Giovanni, você está de sacanagem, cara. Chamei aqui o Barry Coyle. O Barry Coyle era um professor, era um gênio lá do departamento, que dava aula de forecasting and simulation, simulação e projeções, né? Ele não conseguiu saber como é que era isso. Eu falei, cara, ele não conseguiu fazer porque ele não fez. Se ele tivesse feito, ele conseguiria. Virei o rei do departamento, cara. Minha sala, junto com a Mônica, que é minha esposa, você conhece, né? Ela fazia o mestrado também, no mesmo lugar dos professores, cara. Renato, sabendo Excel, cara. Sabendo Excel, meu. Eu virei o rei. Eu tinha um computador, que era um computador mais potente, assim, dos alunos, né? Era à minha disposição, cara. Então, isso foi muito legal, foi muito gratificante, né? Pô, eu estou falando muito de mim, mas eu estou indo para a engenharia, né? Eu acho que isso é muito legal. Sem dúvida. Não, desculpa, pode falar. A última do mestrado, essa... Só localiza a gente aí, você está em Manitoba, onde que é? Manitoba é no centro do Canadá, é Winnipeg. No Canadá. E por que você escolheu agrícola, economia agrícola? Eu fiz porque a Mônica tinha feito intercâmbio lá quando era adolescente, aí nós decidimos ir para lá, e a Manitoba é uma região agrícola do Canadá. Entendi. Ela tem bolsa de commodities, tem de tudo. Porque você tinha um vínculo aqui com o banco ainda aqui no Brasil. Aí uma história interessante, tá. também a ver com engenharia, né? Mas Manitoba é uma região agrícola muito forte e o mestrado de economia agrícola era muito forte. Como eu venho de um país agrícola, né? Eu fiz mestrado em economia agrícola. Acabou que a minha tese não teve nada a ver com isso, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, você está falando essas ferramentas, talvez não surja outra oportunidade. Mas eu, quando fazia meu doutorado, surgiram alguns alunos e vinham de bancos, né? Onde eles estão ferramentas que a gente chama filtros preditivos, né? Na área de controle de sistemas. Tá? Então, input e output, a mesma história. Só que em vez de botar num robô isso aí, né? Você colocava, então, qualquer sistema que você entenda que possa funcionar dessa maneira. Então, eu me lembro que a gente usava muito filtro de Kalman, né? Para fazer controle de processo, por exemplo. Mas, assim, num ponto de vista didático e tal. E tinha um cara, se eu não me engano, isso aí eu estou falando da década de 90 também, eu acho que era do ABN Banco, eu me lembro que era um banco holandês. E ele trabalhava já na época, né, com a aplicação desse filtro, né? Você lembra o nome dele? E ali foi uma época, viu, que muita gente foi, e aí eles conseguiam ferramentas bastante sofisticadas, né? Exatamente para prever mercado, exatamente o que você acabou de falar, né? Mas só para ilustrar que muita gente fazia aqui do mestrado, doutorado, para trabalhar nos bancos com ferramentas na área de controle, né? Para quem está escutando, vê lá o livro do Ogata, aqueles controles de sistema, exatamente as mesmas ferramentas de engenharia para predição de mercado. Exato, são as mesmas. Apesar de eu fiz o mestrado em economia agrícola, mas a minha tese foi usando rede neural. Pô, imagina, eu terminei em 94 a tese, fazer rede neural naquela época era um sacrifício, né? Porque não havia capacidade de computadores de analisar todos os dados, como tem uma inteligência artificial hoje, né? E aí eu fiz uma tese muito legal, o capítulo dela foi publicado no Japanese Journal of Financial Engineering, aí corre mais uma lágrima, né, de emoção. Muito legal, que eu não usei para nada. Aí eu terminei o mestrado, vim para o Canadá. Antes de ir para o Canadá, que você perguntou, né? Eu havia pedido demissão do banco. Aí um holandês, que era o presidente do banco aqui no Brasil, soube que eu ia para fora fazer o mestrado e me chamou para conversar. Eu disse, Giovanni, você está indo fazer um mestrado? Quem está pagando? Não, eu vou pagar.
Cara, assim, ó, poucas pessoas aqui no Brasil, no banco, têm mestrado. Poucas pessoas têm MBA. Isso em 91, né? Eu fui em 92, né? Início de 92. Aí ele assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a previdência privada e vou te pagar a previdência, o INSS, para você, durante o tempo que você ficar lá fora. O teu único compromisso é ligar para o banco o dia que você terminar o mestrado. Entendi. E a gente vê o que vai fazer. Aí eu fui, tranquilo, né? Estava Claro. com o emprego meio garantido. Quando eu terminei o mestrado, liguei, aí fui contratado como economista-chefe do banco, Renato. Opa, que legal. Eu não entendia nada de macroeconomia, eu te falei. Pô. Aí foi quando você perdeu o termo engenheiro, tirou, baniu. Agora eu era economista-chefe, mas assim, cara, economia, para mim, era um troço muito abstrato, até hoje, né? Então, assim, a economia, você tem lá uma fórmula gigante, né? Uma fórmula do PIB. Aí, no final, tem um erro que se chama error term, alguma coisa assim, né? Tudo que você não consegue justificar na tua fórmula, porque é uma porcaria, né? Entra dentro do erro. Como é que... Isso não é um negócio sério, né? Eu li uma vez uma reportagem, eu acho que foi do Banco da Nova Zelândia, onde eles fizeram o seguinte, economistas, eles pegaram as projeções que eles haviam feito nos últimos 20 anos, PIB, juros, câmbio e tudo, e foram comparar com o que havia efetivamente acontecido. Tá. Qual foi a conclusão? Se um macaco tivesse jogado uma moeda para cima, ele teria acertado tanto ou mais que a gente. Entendi. Porque economia é isso, cara, assim, não consegue, são muitas variáveis, né? É diferente da engenharia, né? Então, a engenharia no mercado, ela cresceu muito na década de 90, final da década de 80, no mundo, né? Por conta da expansão de mercados de derivativos. Mercado derivativo é um negócio que tem que fazer muita conta, né? Aqui no Brasil, quando eu entrei no banco, já vinham diversos engenheiros, né? Então, o banco, quando ele busca... Na realidade, ele não busca um engenheiro, tá? Ele busca pessoas com um perfil, com um potencial que ele possa investir e dar um retorno para eles. Óbvio que os engenheiros, de maneira geral, se sobressaem porque são muito pragmáticos, né? Para nós, 1 mais 1 é 2. Para o economista, 1 mais 1 talvez não seja 2. Depende. Depende. Então, assim, o engenheiro é muito pragmático, você coloca em qualquer área do banco, ele transita bem, ele entende muito de números, ele absorve mais facilmente as coisas, né? E se você pega um engenheiro com um viés comercial, aí o cara extrapola, ele sobe muito. Né? Não, essa questão de mercado que você está falando também depende muito do mercado da engenharia também, né? Porque... muita coisa vem da engenharia, né? Não, assim, não, que o mercado, não, exatamente não, o mercado que eu falo, o mercado de trabalho, de engenharia também, que ele oscila muito, né? Então, aqui a gente percebe. Sim. Eu, por exemplo, eu dava muito curso, né? Eu percebia claramente, assim, nas empresas, variava muito o perfil do engenheiro, mas você via que era o que eles pediam. Então, provavelmente pelas oscilações todas, né, o banco se beneficiou disso. Mas quando, por exemplo, principalmente nos anos 2000, que deu uma melhorada no mercado, na economia em geral, não tenho dados, né, mas imagino que o banco deve ter dado uma baixa aí nos engenheiros, porque as empresas começaram a pagar melhor. Mas também isso aí já acabou também. É uma pena, sim, porque eu escutei alguns debates aí no teu canal, né? E a reclamação quase constante era a falta de investimentos na indústria, né? E, por consequência, na engenharia, que foi deixada, infelizmente, um pouco de lado. Né? A gente não pode ter um país desenvolvido e rico sem engenharia, sem investimentos na indústria. Né? Sem planejar, né? Sem planejar. Então, eu acho muito legal eu ter ido para o mercado financeiro, é um negócio que eu realmente gostei muito, mas, por outro lado, com uma pena, né? Eu era engenheiro de uma empresa de saneamento que a nossa estatal aqui não pagava, atrasava,
Vocês não tinham incentivo, né? Tem dificuldade. Aí você queria ser um engenheiro lá na nossa época, ou até depois, você ia para as grandes Não, empresas de engenharia. os anos 80 era um horror, assim, para o mercado de engenharia não é muito ruim. Aí é desanimador, aí você pega o mercado financeiro sempre crescendo, e assim você entra como trainee num banco, que foi como eu entrei, né? Você não sabe qual área que você vai. Pô, quanto é que vale isso para uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, que é um jovem que não sabe exatamente o que quer, que ele te fala o seguinte, ó, durante 2 anos, 1 ano e meio, você vai fazer um estágio aqui em diversas áreas e no final você escolhe. Uhum. Mas eu me lembro uma vez, eu vi uma palestra também de um cara comentando como, exatamente nesse período que você está falando, nos anos 90, mas final dos anos 80, 90, como os bancos aumentaram, assim, né? Ele deu um exemplo muito interessante, que no início da década de 90, a Votorantim, que era uma das grandes empresas, ainda é uma empresa grande, mas é uma das maiores do Brasil, comprava, acho que era Atlântica Boa Vista, Bradesco, comprava uns 2 ou 3 bancos. A empresa, como um todo, chegou no final da década, o Bradesco era maior do que o Votorantim, mais. Então, foi uma coisa assim, numa década, né? Houve uma expansão assim, da importância da importância não só, me parece, financeira, mas política também, né? Mas assim, Renato, assim, isso está correlacionado com os temas dos teus debates aqui. Que assim, quando não há um investimento maciço na indústria, quando o governo não subsidia a indústria como ele deveria subsidiar, um terceiro tem que entrar, ou um segundo. Então, quem sustentou o crescimento, bem ou mal, do mercado, da economia, foram os bancos. Porque não tinham um BNDES forte, não tinham bancos de fomento muito fortes. E aí o banco entra, ele bota a taxa que ele quer, ele bota o spread que ele quer. É tudo do jeito dele, né? Assim, não estão fazendo, vou entrar. E também porque ele assume o risco, né? Mas aí não tem uma questão também, na época os juros, a inflação era altíssima, e isso também não permitiu assim, que ganhasse espaço por causa disso também? Sim, o que houve, os juros altos, assim, ele afeta o ativo e afeta o passivo, né? Então, o que conta ali é a margem que o banco coloca, que ele chama de spread, né? Porque o banco, ele utiliza muito capital de terceiros, né? Utiliza muito dele, mas de terceiros também. Mas o que aconteceu muito lá na década de 80 e 90 é que tinha o que a gente chama de float, né? Float é o seguinte, o Renato deixava lá R$1.000 na conta corrente dele, com uma taxa de juros de, vou chutar aqui, 30%, 40% ao mês. E deixava o dinheiro parado na conta. Ou deixava na poupança. E o banco ia lá, aplicava no mercado, no CDI, que é a taxa interbancária, né? Com uma diferença de 30%, 40% ao ano. Então, imagina, quantas pessoas lá do Bradesco, Banco do Brasil e Itaú deixavam dinheiro na poupança, parado em conta corrente. Bilhões e bilhões e bilhões. E o banco investindo aquele dinheiro. Ele tinha que investir, porque existe uma coisa no mercado que se chama depósito compulsório, né? Ele serve para a política monetária. Então, o Banco Central define, por exemplo, um depósito compulsório para depósitos à vista. Por isso quer dizer o seguinte, dependendo da política que o banco faz, se você deixa R$100 na conta, ou o banco aplica, ou ele bota no Banco Central a remuneração zero. Então, os bancos ficavam transacionando entre eles e aplicando a grana, né? Para não... Aí, tu deixa lá poupança, imagina, quem botou em poupança nas últimas décadas perdeu muito dinheiro. E quem ganhou? Os bancos. Então, tem toda uma dinâmica, assim, é um troço muito legal, né? Mas, voltando ao início ali, os bancos, eles entraram numa falta de incentivos financeiros para a indústria. Eles foram os grandes financiadores dos grandes projetos no Brasil. O BNDES teve sua participação? Teve, limitada. Então, os bancos é que emprestavam grana, os bancos é que organizavam emissões no exterior para trazer a grana para o cara aqui dentro.
E aí eles se apropriaram do ganho dos riscos que eles correram, né? Às vezes, um ganho muito elevado, né? Então, o que aconteceu? A indústria fez assim e os bancos fizeram assim, né? Uhum. Uhum. Então, A indústria, na verdade, regrediu, né? oi? A Sim, indústria ó, regrediu. exato. Porque 70 quando para... você vê assim, o mercado de serviços, banco crescendo muito, e você não vê a indústria crescendo, cara, é uma concentração de renda, né? O mercado financeiro, ele absorve muita gente, mas é muito menos do que a indústria, né? Muito E, menos que a, a e Giovanni, assim, me parece também que a revolução assim, da informática, né, casou muito bem com os bancos, né? não só a revolução da informática, teve assim, lá na década de 90, eu não lembro exatamente o timing aqui, o crono histórico, né? Mas começou a ter, por conta de derivativos que estavam sendo feitos na década de 90, o Banco Central dos bancos centrais, que se chama Podia BIS. explicar para a gente os derivativos aí? Não, explico depois. Ele começou a ser muito mais rigoroso, porque esses derivativos estavam aumentando muito, estavam colocando o mercado em risco, porque não haviam medidas de definição de riscos, não haviam sistemas de controle muito bem definidos. Aí o Banco Central dos bancos centrais, que se chama BIS, Bank of International Settlements, fica na Suíça, ele começou a definir regras muito rigorosas de controle. E regras de controle só foram possíveis por conta de dois movimentos. A internet, que começou na década de 90, e os computadores passaram a ser mais potentes. Então, você tem a internet, onde há uma transação muito rápida de informações, né? E você tem computadores mais velozes. Então, você pega um engenheiro que consegue, dentro das definições de risco lá desse banco central, dos bancos centrais, fazer modelos que adequem as posições de banco dentro de regras dos bancos centrais locais, né? E isso é feito por engenheiros. Tem lá o cara de TI, mas quem faz a conta é o engenheiro, né? Uhum. E na 90 eu fui economista-chefe do banco até de 94 a 96. Aí depois eu virei responsável por uma área dentro da tesouraria que fazia só operações de curto prazo e derivativos com clientes. E ao lado da minha área tinha uma área de riscos da tesouraria. Todos PhDs, um deles, que era o Head, dois tinham PhD no Japão, engenheiros mecânicos, enfim, por aí vai. Todos com doutorado em engenharia. Um deles em redes neurais, né? Então, esse movimento regulatório, ali no início, no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele trouxe muita gente para o mercado financeiro. Muitos engenheiros que já estavam indo, né, normalmente, né? Mas aí foi outro nível, né? Porque daí eu fui, apesar de ser uma financeira pequena aqui, eu fui diretor de riscos e de crédito, né? Que são coisas correlatas. Mas, assim, quando você olha uma circular, uma resolução do Banco Central falando de algumas métricas de risco, cara, só engenheiro entende. Só engenheiro, cara. Eu olhava assim e entendia. Um economista pegava, eu gosto muito de economistas, tá? Eu não quero falar mal, porque eu acho eles muito, muito, muito brilhantes, assim, eu não quero ser injusto, né? Mas, assim, botava na mão de um engenheiro, cara, resolvia tudo. Então, são cálculos muito complicados, né? Então, eu acho que houve esse movimento lá no final da década de 90, por questões regulatórias, né? Porque havia um excesso de derivativos sendo utilizados no mercado e impondo muitos riscos ao mercado, né? Que tem que ser controlados. E quem controla é engenheiro. O cara que no ABN AMRO real aqui no Brasil, que era o controller do banco, era formado no ITA. E os caras abaixo dele... Enfim.
Muitos caras assim. Deixa eu te perguntar uma coisa que na verdade, o banco, assim, até pelo protagonismo dele, né, e ele acaba sendo uma instituição importante, mas também bastante criticada, né? Bom, Sim, sim. qualquer pessoa que tenha cartão de crédito aí sabe do que a gente está falando, né? E, por outro lado, assim, a gente também ouve falar muito do mercado financeiro, questões de especulação, de boataria, tal, quanto que influencia, né? E isso acaba, aí vem informações privilegiadas, quem que sabe, Sim, quem isso não tem, né? sabe, quer dizer, bolsa de valores, entra num ambiente aí onde a racionalidade, ela serve, eu diria, né, dentro da minha pálida imagem que eu tenho, mas o que a gente lê também, a racionalidade serve de um espaço generoso, vamos dizer assim, para interesses particulares, onde Sim, sim. então toda essa metodologia ela é circunstancial, assim, tá dentro de um bojo de interesses, e como é dinheiro, e é muito dinheiro também, isso aí acaba. Existe essa correlação de forças, assim? Não, Aí que eu fico existe. imaginando, porque na engenharia eu sei que tem, por exemplo, hoje assim, eu lido com essas coisas, pô, não, eu sou engenheiro, pô, tem a técnica, tem a minha metodologia, coloco fé nela, tal, pô, aí chega o cara lá, pois é, mas talvez por causa da guerra da Mas Ucrânia, assim, então, eu assim, acho que é interpretativo, né? sim, mas eu acho que o que está envolvido aí, Renato, é o ser humano, né? Tem pessoas que são sérias, que são honestas, trabalham direito, e tem pessoas que não são tão sérias assim. Uhum. Então, é qualquer área de atuação, né? E o mercado financeiro não é diferente. A Uhum. diferença de um engenheiro que não tem uma boa índole, que trabalha em engenharia, e de um engenheiro que não tenha boa índole e tenha conhecimento e trabalha no mercado financeiro, é o tamanho da grana que o cara vai levar, né? Se Uhum. ele não for um cara muito honesto. Uhum. Talvez um engenheiro de uma grande empresa, que não seja um cara muito honesto, ele seja corrompido financeiramente, né? Uhum. E o cara que é um engenheiro bom de mercado, ou qualquer um, né? Uhum. Ele manipula o mercado, né? Em benefício próprio, né? Mas Então, eles eu são acho que grupos, né? Aí, né? Eu foi. só estou querendo. Eles são grupos, assim, também. São grupos. É a natureza humana, né? Não tem. Então, existem métodos de controle, assim, absurdos, mas no final do dia é a decisão de uma pessoa, né? Eu não vou contar casos aqui Ah, de, sim, sim, de sim. Não, mas roubo. não, isso aqui, por exemplo, meus conhecimentos, na verdade, são coisas, documentários. Mas gostei muito daquele, você deve ter visto aquele documentário Inside Job, né? Falando sobre aquela bolha lá de 2008, né? E eu fui muito, ficou conhecido, né? E aquela quebradeira geral, né? Mas o que chamava atenção que era uma questão, primeiro que foi global, né? Estados Unidos e tal, mas que envolvia todos os agentes do mercado financeiro de uma maneira bastante imbricada, né? Já começava com as agências de avaliação, que era triplo A, 2 semanas antes de quebrar. Quer dizer, não, e o mais interessante, assim, claro, que eu gostaria até que as pessoas vissem, né? Isso já, acho que é 2011, 2012, documentário. Mas o mais interessante, assim, que eu achei é o seguinte, que existia já o Wall Street, não sei o quê, e toda a ligação, né, do governo, e esse grupo, aí o governo federal foi lá, colocou US$ 1 trilhão para recuperar a economia, e você via a equipe que sabia, né, daquela coisa toda lá, e ela permaneceu, ela ficou. Depois com o Obama, ela estava lá presente. Quer dizer, é uma estrutura que, assim, me parece que vai além de questões. Eu acho que tem, claro, evidentemente, a questão humana, né? Mas são grupos muito bem organizados, né? Tem um outro Sim, documentário, vou deixar aqui só para outro dia ouvir, atrasado, né? Mas é do Alan Greenspan, né? The Flaw, quando houve um inquérito, né, sobre essa problemática e tal. Aí o Alan Greenspan disse, pô, mas o senhor é um experiente, né, praticamente uma CPI, né, não sei como é que, eu não lembro o nome que chamava, e aí ele cita que é o nome do documentário, The Flaw, foi uma falha, US$ 1 trilhão, né? Então, assim, me parece que é uma questão bastante abrangente, assim, né, que... é abrangente, assim, são dois pontos, né? Uma fraude, uma manipulação é muito difícil de pegar, assim, né? Você pega depois do ocorrido, né?
e às vezes é muito bem feita, né? E tem outro ponto, são três na realidade esse, outro ponto é a ganância, né? Quando todo mundo acha que está ganhando, aí... Cara, quando o teu porteiro está comprando ações, está discutindo contigo, tem alguma coisa errada, né? Então, e eles são influenciados pela ganância, né? Pô, tá dando dinheiro na bolsa, tal. Então, assim, são os agentes como um todo. Eu não estou botando aqui um véu de cima no mercado, tá? Tem um ponto interessante, Renato, que é assim, ó, o especulador, tá? O especulador, ele é um agente super importante no mercado, porque o especulador é o que dá a liquidez no mercado, né? Então, ele não é um picareta, ele não é um bandido, não é nada. O especulador, ele simplesmente, você quer comprar por um preço, eu quero vender pelo outro, ele entra no meio do caminho e ele viabiliza a operação. E ele é um especulador. Ele assume todo o risco. Óbvio que tem caras que não são um bom caráter, né? Então, porra, é difícil. Então, quando se fala em especulador, porra, aquele cara é um vagabundo. Cara, ele é que dá liquidez para o mercado. Ele é que faz o mercado funcionar. Que conecta as partes, né? Porque ele toma risco, né? O risco fica com ele. Repetindo, existem caras que realmente têm uma má fé, né? Não, eu estou assim, não estou nem querendo assim. E outro ponto é o seguinte, em relação a $1 trilhão, né? Cara, às vezes o governo tem que botar 1, 2, 3 trilhões para não quebrar o sistema. Sim. Então tem que botar, cara, certo, errado, o cara tem que injetar a liquidez. Não. Aí é o inexorável, aí não tem jeito, né? Não tem. O que eu estou chamando a atenção é os motivos que levaram a quebrar e a turma continuou lá, né? Então, mas eu só comentei isso aí porque existe sempre aquela ideia, né, de você levar ao máximo de racionalidade, metodologia e de controles para dentro de estruturas, exatamente para você tentar mitigar ou diminuir esses espaços para o acho isso, acho aquilo, o interesse dele não, está aqui na minha... Evidentemente que isso aí tem limites, né? Não dá para controlar tudo, né? Mas eu gostaria de saber, assim, dentro do banco, como é que tem muito controle, tá? Como a gente comentou ainda há pouco, né? Tem um negócio que chama, se eu não me engano, é Value at Risk, né? Que é assim, a tesouraria do banco, ela toma diversas posições de mercado futuro, enfim, diversas posições proprietárias, né, que é da posição da própria instituição. E ela tem uma faixa que se chama Value at Risk, é quanto o valor está em risco, né? Que vou chutar aqui, um banco tem 200 milhões, positivo ou negativo. Se ele estiver ganhando acima de 200 milhões, para de operar. Segura aí, porque o troço está ficando meio arriscado. E como ele tem o Value at Risk negativo, né? Então tem uma faixa de está perdendo 200 milhões, cara, para. Mas o fato de ganhar ou perder é a mesma medida. É porque está tomando muito risco, Renato. Entendi. Está entendendo? Entendi. Porque o cara se empolga, cara, estamos ganhando 200 milhões, a gente pode ganhar 500, mas pode perder 500, entendeu? E aí o cara segura. Não, meu value at risk é esse. Vamos manter dentro desse valor. Agora, sim, já houve casos assim de roubo dentro de tesouraria de banco, assim, que é coisa maquiada, né? O cara usa uma corretora que ele faz as operações do banco, aí no final do dia, essas daqui, que onde deu um ganho no day trade, são minhas. E essas daqui que perderam são do banco. E aí isso aqui é má fé, né, cara? Então não dá. Quando você contrata o cara, você assume que ele é uma pessoa séria, idônea, para fazer tudo certinho. Nem sempre é assim, mas não é só no mercado financeiro, é da natureza humana. Tá? Mas, assim, mercado financeiro, o que é mercado financeiro? É um local onde você compra e vende ativos. Você compra e vende ações, você compra e vende commodities, você compra e vende dólar, euro, você compra e vende juros, né? O mercado, quando opera no mercado futuro, ele está comprando e vendendo juros, né? As empresas. O que é derivativo? Derivativo
é qualquer operação que seja criada que ela deriva de algum ativo base. Então, por exemplo, um derivativo de taxa de câmbio é uma operação que é feita para alguma proteção, né, ou especulação, cujo ativo base é o dólar, é o euro, e por aí vai. Um derivativo de taxa de juros é a mesma coisa. A gente fazia lá, que a gente chamava de swap, é troca, né? Swap é uma troca. Então, o cliente tinha uma exposição em dólar, ele tinha uma dívida em dólar, a gente fazia um swap para a dívida dele ficar em reais, em CDI. Isso é um derivativo. Mas por que é um derivativo? Porque está derivando de uma taxa de juros em reais. Numa ponta, na outra ponta, deriva de uma taxa de juros em dólar. Então, derivativo é isso. Né? Mas, como eu falei ali, lá na década de 90, início da década de 90, houve, cara, muito descontrole nesse negócio de derivativos, né? Ele é um meio arriscado. E aí que houve uma evolução muito grande na parte de controles, né? Que os engenheiros passaram a ser muito bem demandados. Engenheiro, ele é muito bem demandado em qualquer coisa. Eu tenho um amigo, ele é um dos sócios da Polishop. Ele é engenheiro da Poli. O cara é genial, cara. Genial. Vai falar com ele assim, comercialmente, ele é ótimo. E matematicamente o cara é brilhante, né? Então, engenharia é isso aí, Renato. Ele é qualquer área. Né? Essa questão, essa relação, estava comentando aí em off, a questão do mercado financeiro. Até onde eu entendi, o banco é um dos agentes do mercado financeiro, então. Sim. Banco, corretora, fundo de investimentos. Tá. E nesse mercado financeiro assim mais amplo, então você entende que também tem muitos engenheiros aí trabalhando, né? Tem muitos, porque uma pelo potencial pessoal, né, da pessoa, o engenheiro tem uma capacidade analítica muito, muito grande, o engenheiro faz muito bem a gente chama data crunching, né, que ele pega os números, analisa, e, enfim, e isso ele se sobressai em relação às outras pessoas, né? Mas o mercado financeiro, ele capta qualquer talento. Entendi. Um dos presidentes do Bradesco, eu não lembro se não é esse nem o antecessor, eu esqueci o nome dele, era formado em filosofia. O cara é um talento. Então, o mercado financeiro, ele quer talentos. E onde os engenheiros se destacam são em áreas onde tem que fazer muita conta. Tesouraria, na área de asset management, que é a área que faz os fundos de investimentos, na área de banco de investimentos, que é onde faz fusões e aquisições, faz emissões de debêntures, emissões de eurobonds, é onde tem que fazer muita conta. E alguns em área de crédito. E assim, falando da correlação de forças, como eu comentei, né, essa oscilação da engenharia, demandas, né? Mas também os engenheiros, trabalhando aqui na Paulista, na Berrine, né, um ar-condicionado, né, ou vai trabalhar numa fábrica ganhando menos, né? Então a comparação acaba ficando, então, porque eu sei que também o mercado financeiro em geral ele paga muito bem, né? Tem aqueles bons. Ele cobra muito, mas paga muito bem, Renato. Ele cobra muito, é uma pressão muito, muito grande. É um ambiente muito legal, eu gosto muito muito legal, gostava muito, né? Porque, assim, você está num bando lá cara, você tem engenheiros, economistas, administradores, você tem tudo ali, né? E o pessoal muito direto, né? Direto ao ponto, não tem muita... O cara que fica enrolando até se dar bem, chega uma hora que ele sai fora. As coisas são mais diretas, pragmáticas, né? E é isso que você falou, cara, o mercado financeiro, ele paga muito bem. Paga, o cara sai de um programa de trainee, ele já é contratado lá por uma área comercial, seja lá o que for, já tem bônus no primeiro ano. Né? Então, é um diferencial, assim, significativo, né? E aquilo que eu falei, vou te dar o meu exemplo, tá? Eu fui trainee, trabalhei no personal banking, que era o private banking, trabalhei na tesouraria do banco, fui gerente de back-office, fui economista-chefe, fui da área de tesouraria que cuidava de clientes e fui da área comercial. Cara, 7 áreas em 24 anos, cara.
Tem cara que entra numa empresa, fica 24 anos fazendo a mesma coisa. É, Então, o banco propicia isso. Porque é, se você é um talento, internamente há uma disputa por você. E há um interesse do banco que entendi. você aprenda em outras áreas, né? Dentro do próprio banco, porque ele não quer te perder. Uhum. Se você fala que está insatisfeito numa tal área, ele tenta te recolocar em outras áreas. Aham. Então, assim, um dos meus filhos está, você conhece, mora na Holanda, está pensando em voltar para o Brasil. Eu falei, cara, vai fazer tenta Uhum. entrar de trainee num banco. Uhum. Hoje, essa tendência, assim, isso aqui em outros países também, você É teve algum igual, é exemplo? igual. É igual, é. Nós recebíamos aqui trainees que eram expatriados da Holanda, né? Uhum. Um deles, que trabalhou muito tempo comigo, ele era engenheiro espacial. Não, não. Aí, cara, se deu super bem no banco, casou com uma brasileira, tal, tem filhos brasileiros, e voltou recentemente para a Holanda. Muitos engenheiros, muitos. Como tinha Uhum. muitos administradores, né? Mas é Entendi. uma tendência mundial por conta disso, essa análise crítica que o engenheiro tem, Uhum. pragmatismo que ele tem, habilidade analítica. Isso Uhum. é aqui, na China, em qualquer lugar o engenheiro é assim, Sim. É, né? não. E ainda se você tem a chance de trabalhar um tempo como engenheiro, cara, de obras ou em fábrica, cara, você tem que todo dia resolver um problema, né? Uhum. Não é aquela maravilha, né? Sou engenheiro, Aham. não, todo dia é um problemão. Aham. Imagina o cara com essa experiência dentro de um banco. Ele leva fácil, né? Sem dúvida. Está acostumado a ser maltratado e resolver problemas, porque os problemas são maiores do que um cara que está dentro do banco, né? Aham. Aham. Porque o teu, se der errado, aí a estrutura cai, né? Uhum. O prédio cai, o navio desmonta, é muito mais arriscado. É, Tem esse lado também, né? é. Tem a tal de ART, que é Sim. complicada, Tem essas coisas, né? né? Não, só para citar um exemplo também, quem está assistindo esse vídeo, é o Itaú, né? Que talvez seja o maior exemplo de emprego Banco de de engenheiro. engenheiros, banco de Engenheiro. engenheiros. O Lauro Setúbal, ele foi politécnico, mas o Roberto também. Mas eu me lembro, uma vez, inclusive era comum, tá? Aqui nós fizemos um projeto sobre a história da USP, e o Olavo Setúbal era vivo, e ele foi um dos patrocinadores, né? Eu cheguei lá, eu acho, para pedir alguma coisa, mas o conselho consultivo na época eram 17 pessoas, tinham 13 eram engenheiros e da Politécnica tinha mais essa, né? Provavelmente deve estar mudando, evidentemente, tal, por uma questão de similaridade, essas coisas todas, mas de fato o Itaú foi uma coisa. Imagino que em outros também, né? O Então, Renato, sim, essa história aí que você contou me remeteu ao meu passado quando eu trabalhava no banco no Rio de Janeiro, né? uhum, Houve uma mudança em uma tributação das aplicações financeiras. E era uma conta de engenheiro. uhum. Quem fez era alguém do Banco Central. O Banco Central, ele pega muitos engenheiros, né? Ah, Engenheiros e economistas, muitos. E uhum, aí, a matemática ali da tributação, né, das faixas de tributação, cara, era um troço matemático. uhum, E aí caiu na mão de advogado, cara de produtos, ninguém entendia, cara. E aí, como eu te falei, eu não sou gênio, cara, eu sou um engenheiro medíocre, assim, né? A hora que eu olhei o número, pô, mas isso aqui é ridículo, cara. Eu só botei num gráfico e desenhei para eles o gráfico de como é que funcionaria. uhum, Eu lembro, nessa época, eu fiz uma entrevista no Bank Boston, né, para uma área lá, e o cara que me entrevistou, ele não entendia essa legislação. uhum. E aí eu expliquei para ele, cara, isso aqui é matemático, isso aqui é assim. Aí ele falou, porra, vocês engenheiros, hein? Pô, cara, então, o mercado financeiro é um lugar muito É. legal assim, para engenheiro, muito legal. Não, eu acho que é interessante, sim. Não, sem dúvida, é uma excelente oportunidade. Não é à toa que tem tantos engenheiros Não, mas lá. como você falou ali, vem muitas coisas da engenharia, né? Toda essa parte de riscos, Não, não, e os mitigação de engenheiros riscos, provavelmente levam essas ferramentas, né? Porque eles eles levam. levam as ferramentas de cálculo, de análise lá para dentro, né? Sim, sim. Tinha um cara
ele se reportou a mim 2 vezes, né? Engenheiro mecânico. Eu contratei ele para ser o segundo do departamento econômico. Ele não sabia nada de economia, cara, mas ele era um gênio. Pô, numa época de inflação alta, eu vou querer um economista que fica pensando ou um cara que sabe fazer conta? Tá. Pô, um cara que sabe fazer conta, porque eu tinha que fazer projeções de inflação. Entendi. Pô, Aníbal, vem cá, senta aqui, cara, a partir de hoje tu vai fazer só contas. Aí, uma época, eles queriam expatriar alguém para a tesouraria de Chicago. O ABN AMRO, ele tinha 3 tesourarias gigantes. Ele tinha na Holanda, Londres e Chicago. E aí nós expatriamos esse cara para Chicago. Ele ficou super fera em derivativos, engenheiro mecânico, voltou, veio trabalhar comigo em outra área dentro da tesouraria, eu já não era mais o economista-chefe. Cara, o que ele fazia era só elaboração de produtos derivativos. O cara era um gênio. Engenheiro, não sabia nada de economia. Nada. Ele então, nem sabia que poderia ser tão bom nisso aí, né? Cara, depois ele saiu do banco, junto com outros engenheiros que tocavam a área de riscos, montou a empresa de riscos. Entendi. Que só tem engenheiros. Sim. E esse cara, assim, ele fazia as contas fantásticas, assim, operações de proteção cambial, só na matemática, assim, na mão ele fazia, no Excel. Cara, engenheiro. O economista é muito bom de matemática também, né? Mas não chega no nível do engenheiro. Assim, acho que talvez essa questão das ferramentas, viu, de metodologias de cálculo, né, que você não ajuda. tem acesso. Né? Sim. E aí você é questão de transferir. Isso é muito comum em engenharia, né? Você pega lá ideias de termodinâmica, vai usar em análise estrutural, então quer dizer, são equacionamentos e com certa complexidade e com muito amadurecimento, né? Que isso aí foi muito empregado, né? Então, é muito comum, vou pegar uma equação de termodinâmica e vou aplicar no mercado financeiro, quer dizer, que lá foi muito testado já, e se sabe das diferenças e tal. E com a capacidade computacional hoje, entendeu? Aí os modelos praticamente são inimagináveis, as matrizes você pode construir com suas variáveis, né? Vai chover lá como é que vai impactar na safra do milho, não sei aonde, quer dizer... Isso aí tudo eles têm condições com modelos aí determinísticos, né? De modelagem, assim, bastante. Ajudam. Sofisticados, assim, eles ajudam, né? Giovanni... Desculpa. O futuro é meio difícil prever, né? Como eu te dei a história ali do Banco da Nova Zelândia, eu acho que foi Nova Zelândia, né? É difícil, né? São muitas variáveis, né? Então, fazer uma conta de derivativo... ou fazer uma conta da área de riscos é muito mais fácil do que fazer uma projeção. Né? Mas o engenheiro na projeção ele é muito melhor do que o economista. Sim. De novo, na época eu fazia lá após, até umas coisas de rapaz que eu comentei contigo, e ele tinha uma matriz lá, um filtro preditor, né? Quer dizer, basicamente é isso. Coloca lá as variáveis, o tempo, sei lá, a guerra, alguma coisa, coloca tudo que ele puder. E aí você vai ver as previsões. E na época, faz muitos anos, né? Morreu o Ayrton Senna e impactou nos resultados. Como é que coloca essa variável? Quer dizer, é impossível, né? O exemplo de como você não consegue... Quando eu te falei... Vai chegar muito próximo, mas não vai conseguir zerar isso. Né? Quando eu te falei ali da equação matemática do PIB, no final tem mais E, que é o erro, né? Isso, O erro é tudo, a morte do Ayrton Senna é o erro. Então, pô, ele não tem como funcionar. É minimizar isso aí, né? Uma vez o banco fez um programa de MBA, eu acho que ele fez junto com o INSPER ou com o IBMEC, enfim. E eles queriam que o meu chefe e eu fizéssemos o MBA também. Pô, eu tinha feito mestrado em economia, ele tinha feito o MBA nos Estados Unidos, e a gente não estava a fim de fazer, mesmo porque nós éramos mais velhos, né? Já estava com 40 e poucos anos, ninguém tinha saco, né? E aí, cara, sentou um economista, meu chefe era economista, né?
nós falamos para os recursos humanos o seguinte: olha, nós não vamos participar do curso, mas será um grande prazer nós opinarmos a respeito das matérias que serão dadas, tal. Aí veio um professor lá falar conosco das matérias. Ah, isso é muito legal, não sei o quê. Aí um deles falou de econometria, Uhum. né? Aí nós falamos para ele, cara, ninguém usa isso. Como não? Pô, Renato, nós tínhamos contato, esse meu chefe cuidava do Grupo Votorantim, eu cuidava da Ambev, cuidava da Klabin, da Embraer, eram nossos relacionamentos, né? Ninguém usava isso, ninguém usava. Uhum. E ele tentou convencer a gente, economista, né? Uhum. Não, é muito usado, não sei o quê, tal. Tá, perfeito, então. Qual é a equação do PIB? Ah, tal, 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 mais o erro. Sim, mas que erro é esse? Uhum. É o exemplo, Ayrton Senna. Aí cara, nós não fizemos o MBA. Não tem, não sustenta, cara. Não, é diferente de engenharia. Engenharia não tem no finalzinho o erro ali. Até tem algumas coisas, mas ele não é tão relevante, né? Uhum. Na economia, cara, o Ayrton Senna morreu, ferrou. Uhum. Né? Porra, o Flamengo perdeu, o Corinthians perdeu, abalou. É. A Taylor Swift, lá nos Estados Unidos, ela mexeu com a economia local lá durante uma semaninha, alguma coisa, por conta dos shows dela. Não estava em nenhum modelo econômico. É mesmo? Ah, não sei se você leu isso. A Não, não. Rihanna, acho que foi a Beyoncé, foi na Europa, lá na Finlândia, sei lá É. onde. Na semana que ela teve lá, cara, o PIB deu uma subidinha, assim. Que loucura, né? É, porque, cara, a economia é pequena, vai a Beyoncé dar um show, cara, mexe, né? Estava em algum modelo econômico que a Beyoncé, alguém chegou a olhar, a Beyoncé estará aqui numa turnê? Não, né? Não. Tá. Engenheiro é diferente, né? Mais atento. Eu acho, sim. Giovanni, bom, já passamos aqui um pouquinho do tempo, não quero Oh, abusar aí desculpa. da tua bondade aí. Obrigado. E, em geral, deixamos minutos aí, eventualmente, claro, deixamos vários assuntos de fora aí, mas eu acho que isso aqui, espero que seja uma primeira conversa, né? De retomar alguns pontos mais específicos, né? Mas eu deixaria alguns minutos aí para você comentar alguma coisa que você gostaria de comentar aí. Por favor, fique à vontade aí. Renato, primeiro foi um grande prazer conversar contigo. Eu falo pouco, né? Demais, né? Mas, Imagina. assim, eu acho que é uma pena que a engenharia tenha, de certa forma, durante um período, ter sido deixada de lado, né? Quantas pessoas da nossa geração se formaram em engenharia, eu sou um caso, né? E tiveram que seguir outra carreira porque não havia oportunidades, né? Não, Gostaria. tem assim, só interrompendo tua fala, mas é comum, para quem não conhece, nos anos 80, você ter uma reunião de Sim, turma, depois de 20 anos, dos 40, 50, ter 5, 6 trabalhando com engenharia. Isso era comum. e dos 5, 6 deve ter um ou dois bem, né? É. Então, assim, eu acho que em termos de Brasil, né, é muito ruim, né? É, Você vê a engenharia sendo deixada de lado. Cara, a engenharia é a base de tudo, né? Da nossa indústria, da pesquisa, tecnologia, é tudo, né? E eu acho muito ruim. Agora, eu acho muito bom que há espaço para engenheiros e bons profissionais no mercado financeiro, sim. né? Que é muito atuante, remuneração muito boa, muito dinâmico, e é muito bom ter bons engenheiros no mercado, né? A gente sempre aprende muito com eles, né? Comigo, né? Comigo nem tanto, mas com engenheiros mecânicos, PhDs, os caras são muito bons, né? Sem dúvida. Eles são muito fantásticos, assim, porque eles são, de maneira geral, caras humildes e muito inteligentes, muito pragmáticos, assim. Enfim, Renato, é isso aí. Não, e assim, eu te diria também nesse aspecto o seguinte, que é a nata aí dos engenheiros que vão trabalhar nos bancos, né? Pelo que eu vi, pelo meu sentimento geral, é um pessoal assim que eu digo que é muito qualificado, né?
que vai. Então, aí tem, além de tudo, esse privilégio. Bom, vamos comentar, eu sempre gosto de comentar também essas coisas, mas existe na teoria, muitas pessoas defendem, quer dizer, os poderes hegemônicos, né? Inicialmente na história era a igreja, né, que mandava, depois vieram os estados, e hoje muita gente fala que o novo poder hegemônico é o mercado financeiro, são os bancos, né? É o time que está ganhando, né? Então ele consegue se estabelecer, consegue dar os melhores empregos, as melhores oportunidades, e é isso que a gente mais ou menos está diagnosticando, né? Cada dia mais, assim, deve continuar assim por um bom tempo, né? Até porque o mercado financeiro é competente em se manter nessa... Sim. Né, dentro dessa história. Na realidade, assim, eu vou dar a minha opinião. Claro. Você é muito melhor de história do que eu, né? Imagina. Umas 20 vezes melhor. Mas a minha visão é a seguinte, quem sempre encabeçou e mandou foi o dinheiro. Sim. Então, se você vai em Florença, lá, a família Médici, que tinha um papa, era o dinheiro. Eles queriam poder por conta do dinheiro, né? Então, tudo foi girado em cima de dinheiro e poder. E onde é que está o dinheiro hoje em dia? Ele está nas empresas de tecnologia, de ponta, de linha, e no mercado financeiro, que financia esses caras. E todo mundo. Mas assim, estou incumpridando aqui o final. Mas é interessante isso aí, porque é toda uma articulação, por exemplo, muita gente justifica hoje, por exemplo, a indústria, o não investimento em indústria, porque é muito melhor eles investirem no mercado financeiro. Mas é um negócio de juros, com essa política de juros alta. Oi? Ele não é um negócio sustentável, porque, na minha visão, eu gosto muito do mercado financeiro, eu fui criado no mercado financeiro, mas ele crescer mais do que o resto não é sustentável, porque é uma... Não, sim, a gente sabe disso aí, mas momentaneamente, pessoal, muita gente fala que falta de investimento, porque, eu vou me quebrar, vou trabalhar, vou botar uma fábrica, vou empregar, CLT, vou ganhar, sei lá, 10%, 12%. Vou estar no mercado financeiro e ganhar 10%. Pode então ficar em casa, bota esse dinheiro. É um pouco dessa mentalidade que existe, assim, das pessoas que conversam de engenharia e que está acontecendo, né? Mas essa taxa de juros aí abusiva, talvez a tendência dela é cair, né? Tem 5% ao ano de... Mas você tem razão, é míope, né? Porque ela serve agora, e essas coisas são de médio e longo prazo, investimentos em empresas, em parque industrial, essas coisas. Então, a coisa certamente vai dar problema, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi com o holandês, né? E com o europeu, e que eu não vejo aqui, é a visão de longo prazo, né? Sim. Então, assim, quando nós tínhamos os relacionamentos com os clientes que eu falei aqui, né? Embraer, Ambev, Klabin, Suzano, eram relacionamentos que nós víamos no longuíssimo prazo. Entendi. Então, a gente investia lá, dava grana para o cara fazer uma fábrica de papel e celulose que não tinha um tempo de maturação tão rápido assim, né? Um investimento de longo prazo. Entrava num projeto da Embraer, era de médio prazo. Os bancos têm essa visão, mas os bancos europeus, né? O americano é meio imediatista, né? Mas tem essa visão de longo prazo, que é o que o Brasil precisa. A gente precisa de uma visão de longo prazo. Claro. A gente precisa de investimentos. E aí envolve vários setores de sociedade também. Enfim, se deixar, a gente vai ficar... Aí vai ter na política, aí vai longe, né? Aí vai lá. Giovanni, quero agradecer a tua presença aqui, tua fala aqui. Foi muito bacana, viu? Gostei bastante. Obrigado, eu gostei aí, ajudou bastante aí. Acho o receio que tenho perdido mais alguns engenheiros hoje. Manda o currículo para mim. Mas foi muito esclarecedor, gostei bastante. Vamos ver se a gente volta a conversar com pontos mais específicos, como eu comentei, que eu acho que dá para afinar alguns pontos aí que... Fugir um pouco da pauta. Não, mas está ótimo. E te agradeço, um grande abraço. Obrigado. Tá bom? Até a próxima. Vamos te rever. Um abração. Tchau.